Gênesis, no capítulo 39. Nós estamos falando aqui na quarta-feira de uma vida abundante. Hoje, eu quero refletir sobre essa vida abundante. Eu quero dizer para você de que você tem que estar empolgado com o futuro seu. Eu estou empolgado com o meu futuro. E eu quero que vocês fiquem empolgados, porque as pessoas ficam assim. Sexta-feira passada eu trouxe uma palavra de esperança aqui. E eu creio, eu estou crendo. Tanto é, eu sei que tem pessoas que, pastor, a vida está difícil, não está fácil, as coisas podem piorar por conta das perspectivas, vamos dizer, de governo, de sistema, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso. Eu quero que vocês renovem as suas esperanças em Deus, no Senhor. E o texto que eu escolhi é desse homem aqui chamado José. A biografia linda. Eu quero agradecer a Deus pela vida do André. Nós acabamos que refletimos algumas coisas sobre José. A primeira palavra aqui foi sobre José. E foi na vida abundante, né, dessa série. E eu vou usar o mesmo personagem. Não vou explorar tanto, vamos dizer, aspectos da vida dele, porque isso o André já fez isso muito bem. Então eu não vou fazer isso. Mas nós vamos refletir sobre alguns pontos importantes. 39:1. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Eu estou lendo na NVT, Nova Versão Transformadora. Potifar era capitão da guarda de Faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a sua casa, em todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a também abençoar a casa do egípcio por causa de José. Que coisa. Então a Bíblia diz claramente aqui que ele foi um homem próspero e onde ele chegava havia uma prosperidade. É a síntese desses 5 versículos. Aonde ele estava, o Senhor estava e o Senhor prosperava. Ele prosperava o lugar, prosperava as pessoas. José, na Bíblia, também é um símbolo de provisão e de prosperidade. José na Bíblia é um provedor. José de Arimateia cuidou do corpo de Jesus. Lembre-se de que o corpo de Jesus é a igreja do Senhor. Ele cuidou, vocacionado para ficar rico e cumprir o interesse e a agenda de Deus, colocar à disposição de Deus. A nossa riqueza não é para a gente ter orgulho. Estou dizendo do orgulho mau, do orgulho de que eu estou em cima e você está lá embaixo e eu olho assim. A riqueza não é para isso. A riqueza é bom para você, mas é bom para Deus também. É bom para você, mas também é para a glória de Deus. José do Egito alimentou uma nação inteira com a sabedoria de Deus, com a prosperidade de Deus. Ele fez isso, um lugar de recurso para alimentar a nação. Olha que coisa fantástica. Quando tem um homem de Deus numa gestão, irmão, não tenho dúvida de que a nação anda bem. Na provisão de tudo, da vestimenta, a comida. E nós temos aqui José, que é o provedor do Messias. O José, esposo de Maria. José era aqui jovem provedor,
ele também está num lugar de provisão até para a nação, porque ele está cuidando do Criador, cuidando do Messias, cuidando de Jesus. E eu acredito assim. Olha, aqui, tem pessoas aqui que estão sentadas aqui, que Deus preparou as suas finanças tão bem para você ajudar as pessoas. Existem empresários no mundo, empreendedores. Eu estou dizendo de gente que Deus vai preparando o coração, vai cuidando, vai provendo. E essas pessoas estão em pontos estratégicos no Evangelho para abençoar. Eu não estou dizendo aqui, seria uma mentira eu dizer que todo mundo aqui vai ficar rico, todo mundo vai ser próspero, porque isso é um dom. Isso é um dom, irmãos. A igreja aqui, nós temos que ter pessoas que ajudam, e as pessoas que são ajudadas e elas são mantidas por essas pessoas que podem ajudar. E chega também aquele tipo de pessoa que muitas vezes foi ajudada, mas chega um momento que Deus abençoa tanto, que agora ela não precisa mais ser ajudada, ela ajuda os outros. É assim que é a igreja do Senhor. E nós temos, globalmente, no mundo, empresários, abrindo fronteiras no mundo, em lugar estratégico, a igreja vai crescendo, e você tem que se preocupar, se você é um provedor. Eu me preocupo. Eu sou um provedor, eu sou bênção, aonde eu chego eu sou bênção, eu tenho um coração disposto a abençoar. Hoje, muitas vezes eu não estou nessa posição de provedor, mas se Deus abrir essa porta, eu sou um José, eu sou um provedor. Eu peço todos os dias para que eu seja um provedor. Eu peço isso. Deus sabe do meu coração que se eu pudesse, eu abençoava as pessoas, eu abençoava. Irmãos, eu gostaria que Deus me desse possibilidades. Não para eu ser um rico, para exibir marcas. Claro que você não pode ser um hipócrita às avessas. Hipocrisia às avessas. Sabe qual que é? É porque tem aquele que não tem condição e vive como se tivesse condição. Eu já tive amigos assim. Ele chegar com uma BMW. Meu irmão, mas eu sei que você não tem dinheiro. Não, mas pode deixar porque eu tenho que mostrar que eu tenho. Esse cara, todo mundo fala que esse é o cara, né? Como é que pode? Essa pessoa não tem condição de ter um carro desse. Mas tem outras pessoas que Deus dá condição, e eu quero dizer para todos vocês aqui, se Deus te der condição, você viva de acordo com a condição que o Senhor te deu. Se Deus te der condição, vá morar numa casa de condomínio fechado, compre um carro melhor, não fique preocupado com mentes limitantes, porque tem pessoa que olha, nossa, a Damaris agora, como é que ela comprou essa Mercedes, essa Volvo? A fonte da bênção chegou na vida da nossa irmã, amém? Você pode aplaudir a Deus pela vida dela? O recurso é esse. O nosso recurso, a fonte do nosso recurso é Deus. A fonte da bênção é Deus, a bênção financeira. Ageu diz isso bem claro no capítulo 2, que a fonte vem de Deus. Claro que Deus usa o seu trabalho, sua inteligência, sua saúde, sua força. Deus vai usar você para a fonte da bênção agir. Mas a fonte da bênção é dele. Dele vem todo o seu recurso financeiro e a bênção de Deus chega. E eu quero vir aqui hoje, essa noite, profetizar sobre a sua vida, de que Deus vai prosperar a sua vida, porque Ele é a fonte da sua bênção. A fonte da sua bênção. Nem que Deus faça você ser
reconhecido um bom profissional. Faça com excelência, honre os prazos, dê bom testemunho. É da igreja do São Francisco, está contratado. É homem de Deus, vai fazer um bom serviço. É assim que Deus usa. É da fonte, não. É para você também do São Francisco, amém? Que está aqui assistindo. A igreja do Jardim Goiás, amém, irmão? Se é do Jardim Goiás, a Andressa não vai parar de rir, olha aqui, ó. É porque eu estou novinho aqui. A Bíblia diz: o que estiver na sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Irmão, faz conforme as suas forças. Faz com habilidade, faz bonito, faz elegante, faz que as pessoas se orgulhem, faz que as pessoas dizem: ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Faça. Fique em pé aí, Sóstenes. Fique em pé, Sóstenes. O Sóstenes está pintando essa igreja. Dá uma olhada para as paredes. É bonito ou não é? Paulo, que é o homem do dinheiro, mandou dinheiro hoje para ele. É bonito, irmãos. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele. Do trabalho das suas mãos viverás, irás bem. Não é um trabalho manual, parece que é uma coisa manual que está se fazendo, né? Parece que é uma pintura, parece que é algo que é manual. Do trabalho das suas mãos viverás. E você vai bem, vai ser próspero por causa do seu trabalho das suas mãos. O apóstolo Paulo trabalhava fazendo tendas, era bivocacionado, ele era um pastor por excelência, um bispo por excelência, mas ele também era um homem que trabalhava fazendo tendas, era um guia espiritual, mas trabalhava também com as suas mãos. Se o recurso vem de Deus, nós temos que esperar. O alimento diário, porque Deus disse que não falta. Deus nunca prometeu camisa de marca, mas Ele prometeu te vestir. Deus nunca prometeu que você viveria dentro das churrascarias de Goiânia e dos melhores restaurantes. Isso não existe na Bíblia. Mas a Bíblia diz que você não terá falta de alimento. E isso é uma beleza. Ele diz que o lírio que não é cuidado pelo homem, que está lá no campo, ele cuida. E o pardal que voa aí, que você acha que não tem dono, ele dá de comer. Então ele veste os lírios e ele dá comida ao pardal. Agora eu pergunto, a resposta está lá. Quem é a criação que Deus fez a imagem e semelhança? Quem é a criação que Ele dedicou o sopro de capacidade de viver, que Ele mais ama? São os pardais, o lírio. Então por que você está duvidando? Então Ele cuida da gente igual cuidou hoje de você. Café da manhã na mesa. Café da manhã. Quantos aqui tomou café da manhã? Todo mundo aqui. Quem não jejuou hoje teve possibilidade de um café da manhã. Você acredita que Deus pensou nesse café seu da manhã e abriu uma porta como fonte da bênção para que chegasse o pão com a manteiga, com o ovo, com o café, com o leite? E tem gente aqui que colocou lá uma fruta. É ou não é? Tudo isso chegou pela fonte da bênção.
Então agradeça a Deus pelas bênçãos ordinárias do dia a dia que chega. Obrigado, Senhor, pela comida que chega. Obrigado por esse lanche. Obrigado por essa janta. Obrigado. Mas mais que isso, esse Deus nos dá uma provisão sobrenatural. Sobrenatural. De vez em quando Deus diz assim para a gente, olha, vai lá e pesca, e o peixe que você vai pescar tem uma moeda na boca dele. Irmão, como é que pode um negócio desse? É uma bênção assim que você não está esperando e chega assim para você, ó, meu Deus, eu não estava esperando essa bênção aqui. Olha, irmãos, perceba aquela bênção que chegou para você, você não estava nem esperando. Chegou para você uma bênção sobrenatural. A bênção dos 5 pães e 2 peixinhos que multiplica e quando multiplica alimenta você e alimenta 3 mil pessoas. Então nós temos as bênçãos ordinárias, mas nós temos que orar pedindo as bênçãos que são sobrenaturais. As bênçãos extraordinárias. Você tem que ter a ousadia de dizer, Senhor, eu gostaria dessa bênção que vai chegar na minha vida, e eu creio que ela vai chegar, e essa bênção vai me surpreender. Faz assim com a sua mão, em nome de Jesus. Eu quero pedir uma provisão sobrenatural, porque eu sei, Deus, que a semente que o Senhor está plantando vai frutificar, crescer, florescer. A bênção, essa semente que o Senhor está plantando, virará uma árvore frutífera e abençoará de modo sobrenatural. E eu quero abençoar a todos vocês, pedindo para Deus abençoar vocês com uma bênção sobrenatural. Aplaudam ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A missão da igreja é mais do que garantir o céu. É mais do que ser cheio do Espírito Santo. É fazer discípulos nas nações. A igreja faz parte do parlamento de Deus, o conselho de Deus na própria terra. A Bíblia diz, o que ligarem aqui na terra será ligado aqui no céu. Claro que Deus quer nos batizar todos aqui com o ensino, com a ética, com o caráter, com as revelações de Deus, mas tem crentes que têm experiência com o Espírito Santo, com visão, com o ensino, com cura na alma, crente que foram com experiência de libertação de demônios, mas nunca tiveram uma experiência com prosperidade. Eu quero dizer para você que como igreja, peça também a Deus para você ter uma experiência com a prosperidade de Deus. Não é com a prosperidade do homem, carnal. Homens que se envolvem em corrupção, que quer ganhar dinheiro com a esperteza. Não é isso. Eu estou dizendo uma prosperidade fruto do seu trabalho, com honestidade. Uma prosperidade que vem do Senhor. Essa é uma bênção que vem do Senhor. O diabo visivelmente, ele quer atrapalhar a ação de Deus na sua vida. E muito das respostas que você tem que dar a Deus é de um coração que é um coração pronto para ser próspero. Você precisa ter isso. Exige de você uma abundância que vai acontecendo, é um nascer de novo para isso. É o findar de uma prisão e uma liberdade para uma vida financeira, para uma vida material abençoada. Eu estou dizendo isso porque Deus quer usar a nossa igreja para as nações. E eu não estou falando isso pensando no micro, eu estou pensando no macro, no reino de Deus expandindo para abençoar. A ponto de que essa casa seja suporte para outras famílias, para outras pessoas, e usando a mim, e usando você, minha irmã. Nós temos essa possibilidade.
Nós precisamos ter famílias estruturadas, precisamos entender de que há uma batalha cultural, precisamos entender de que há uma agenda de Deus entre nós e de que Deus levanta os homens de Deus. E como que Deus levanta? Colocando na mão dos homens e das mulheres riquezas. Os homens, eles são usados para ser fiel administrador e as chaves do evangelho, e Deus dá para esse homem, para essa mulher, a possibilidade dela pensar no macro. Porque de vez em quando a gente fica pensando aqui, irmão, e se você, com tudo que você está vendo aqui, de verdade, não tem um centavo nessa igreja que não seja empregado no reino de Deus? Não tem um centavo que entra aqui nessa igreja que não é para abençoar pessoas, melhorar aqui. Mas depois que nós terminarmos aqui, não termina a sua história de contribuinte, de ofertante, de prósperos, de abençoar, porque existem outras pessoas para além daqui. Para além. Investir, guiado por Deus, orientado por Deus, com uma mente de administrar, buscando o conhecimento de Deus, é algo grandioso, é algo nobre, é algo cristão. Não falta para você, não falta para mim. Romanos 12, 2 diz: e não sejam conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável a Deus. Eu digo para você alguns passos aqui e já vou terminar. 4 passos. Primeiro, nosso crescimento financeiro deve ser fruto de um coração para ajudar a obra de Deus. E eu não estou dizendo isso porque eu sou um pastor, não é discurso de religioso. É porque eu li Timóteo capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos. Paulo falando ao Timóteo. Nem põe as suas esperanças em certeza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o seu futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Paulo está dizendo, se você tem uma mentalidade de que toda riqueza que vem é bom para você, mas é bom para a glória de Deus, vai dar tudo certo. O problema é que nós recebemos muitas vezes, quantos irmãos estavam aqui sentados nessa igreja e receberam prosperidades e hoje nem lembram mais de Deus, nem lembram mais da obra de Deus, nem lembram da pauta de Deus, da missão de Deus, esqueceram completamente da obra de Deus. Terceiro, Deus tem que ser o Senhor da sua vida e das suas finanças. Provérbios 16, 1 é que fala isso. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os seus pensamentos e as suas riquezas serão estabelecidas. É duro chamar Deus de Senhor e colocar um obstáculo dizendo: o Senhor é Deus, menos da minha finança. Você já observou? Se você pega e coloca lá 1 milhão no banco, e na hora de você sacar, o banco diz: não vou dar. Você já imaginou Deus abençoando você, prosperando você, investindo em você, e na hora de sacar você fala: você confiaria nesse banco? Esse Deus confiaria em você? Na hora que ele vai sacar, você diz: eu não vou fazer isso. Você é confiável para Deus?
Deus confia em você. Terceiro, seja generoso. O princípio da prosperidade é a generosidade. E aí não está se falando mais da obra de Deus, embora sejam generosos aqui, mas sejam generosos com os irmãos, com a pessoa que está precisando. O princípio está em Provérbios 11:25, diz assim a palavra de Deus: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. O próspero não é o que acumula, o próspero não é esse, mas aquele que dá, compartilhando com o seu próximo aquilo que tem recebido da parte do Senhor. E de vez em quando Deus faz um teste com a gente. Já viu que chegam umas pessoas assim? A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, esse comete pecado. Nós precisamos. Quarto, tenha gratidão. Esse é o segredo da felicidade quando você tem as coisas, gratidão. Porque tem gente que comprou o iPhone 14 Plus, 500 de gigabyte, fala com você, olha tal, mas daqui a pouco chega o 15, aí ele já não está grato, porque é o menino que eu fiquei sabendo que ganhou o carro do jeito que ele queria, e depois de 4 meses ele disse para o pai que o carro era uma porcaria, por causa da cor do carro, que surgiu uma outra cor nova. O segredo para receber mais não é pedir mais, é receber bem. No Evangelho, não é quem pede mais é que ganha, é quem é mais grato. O coração agradecido, o coração grato, faz com que você receba mais. E quando você recebe mais, você é mais grato e você começa a fazer com que você seja um ciclo de gratidão e recebimento. Por fim, eu queria dar pelo menos 2 sugestões. Primeiro, essas sugestões que eu vou dar agora, elas são sugestões da vida prática. Eu queria terminar assim, dizendo para você evitar o desperdício, porque se foi Deus que mandou, de vez em quando a gente... A Andressa sabe aqui, ó. Eu tenho uma mochila. Ela me deu essa mochila logo nos primeiros anos de casado. Ontem eu completei 14 anos que eu sou casado com a Andressa. E ela me deu uma mochila que eu queria muito. Eu acho que foi no primeiro ano, né, amor? Uns 2 anos. É mais ou menos isso. Eu tenho essa mochila até o dia de hoje. Eu estou dizendo coisas duráveis, né? Não é pegar uma coisa. Aí eu pensei assim, eu vou trocar ela. A Andressa falou, amor, existe um lugar em Goiânia que dá uma geral na mochila. Eu falei, não, então vamos mandar lá. Ela está boa, ela está bonita, ela só precisa dar uma olhada ali aqueles trem, na trenheira. Isso aí. Um terno, assim, você vê a gente bem elegante, né, no terno, né? Mas eu uso um terno 5, 6 anos. Não desperdice. Valorize. Muita gente queria ter o que você tem, sabia, irmã? De verdade, irmão. Não saia pegando aquilo lá. Ah, isso não serve mais, vamos jogar fora. Vamos pegar comida também. Comida. Eu chego no restaurante, como, sobra lá. Esse pastor é muito murrinha. Não. Mas assim, você dá para embalar que eu vou levar? Chega uma hora, eu estou lá, está precisando, tem um alimento. Não pega as coisas, vai jogando. Não desperdice as coisas. Não pega as suas coisas. Foi Deus quem te deu.
Foi Deus quem te deu. Na multiplicação ensina isso. O próprio Jesus manda recolher os cestos. Não tem desperdício, irmãos. Não tem desperdícios. Ensina os seus filhos que tem que valorizar aquilo lá. Os nossos filhos, irmão, não tiveram a vida. Eu posso dizer o Edivaldo Marra está ali, ó, conheceu a nossa realidade. Nós comíamos 2 em um só prato. O Marra sabe disso. E o nordestino pega o prato, a mãe pega o prato, a mãe coloca, não é, Marra? O arroz, o feijão, coloca e entrega na nossa mão. E aí eu sentava para comer com o Davi comia a carne e eu ficava só com o arroz. Tanto é que o Davi é mais gordinho mesmo, porque ele comia mais, Marra. Não desperdice. Ensine, não é porque hoje nós temos boas comidas em casa que nós vamos desperdiçar as coisas. Foi o nosso Deus quem te deu, valorize isso. Foi Deus que te deu o carro, foi Deus que te deu aquela moto, foi Deus que te deu aquele imóvel. Não desperdice isso. Eu não gosto de ver as coisas desperdiçando. Hoje mesmo, pediram 2 latão de tinta, tá ali o pintor. Aí eu mandei comprar, pedi para o pastor autorizar, o nosso tesoureiro autorizar a compra das 2 tintas. Aí à tarde eles pediram 5. Para amanhã tem que ser 5. Eu já estava pensando, Ricardo, será que nós não compramos 3? Para eles usarem, se precisar nós compramos mais 1 e depois mais 1. Se nós comprar 5 e ficar esse negócio aí, Ricardo, não, pastor, vai utilizar certinho, é 5, eles calcularam direitinho. Não, então... Mas você sabe o que, irmãos? É valorizar. Irmãos, aqui nós trabalhamos, graças a Deus, nós temos irmãos aqui, bons dizimistas, bons ofertantes, mas tem irmãs aqui que tiram da sua pensão, que tiram da aposentadoria, e tiram aquela quantia e oferta que dizima. Irmã, é valorizada, nós não vamos desperdiçar valores. O pouco que entra aqui. E ninguém aqui chega porque está reformando, nós vamos explorar. Porque aqui nós fazemos uma cotação assim, é 2, 3, 4, 5. Para não desperdice, não permita desperdiçar. Segundo, agradeça a Deus, louve a Deus pela multiplicação durante os anos, pelo aumento que você tem percebido, pelo que você tem recebido durante a semana, meses e anos. Olhe para trás e veja o quanto Deus tem cuidado de você. Olha o privilégio que você está tendo, você que fez uma viagem, você que melhorou. Olha o privilégio que Deus tem dado para você. Você que tem uma empresa, não é verdade? Você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus. A multiplicação. Por final, eu quero dar uma sugestão e já termino agora mesmo. Registre isso. Registre isso. Registre essas bênçãos que Deus está fazendo na sua vida. Tire foto. Escreva numa agenda. Pegue um caderno. Faça um vídeo. Escreva uma carta. Testemunhe para alguém. Registre isso. Fale para as pessoas. Pastor, eu não posso falar. Não, fala. Não precisa falar o quanto que você ganhou. Seja reservado nisso. Mas eu estou dizendo assim, Deus tem me abençoado. O Senhor tem. Já viu aquele pessoal que Deus está abençoando e ele está dizendo assim, tem que melhorar muito porque a coisa não está fácil. Irmão, já imaginou se os anjos lá de céu falar, agora vai piorar mesmo para ele pedir essa melhora que ele está dizendo aí. Não, gente, agradeça a Deus. Registre isso. Está vendo vocês casados aqui? Registre isso.
comprou uma casa, comprou um carro, registre isso, saia com sua esposa, com seu esposo, vai lá, comemore isso. Glorifique a Deus por isso. A intervenção de Deus na vida financeira merece celebração, uma história de fé, de que você está andando por fé. Eu conheço uma amiga que está numa casa agora, que fez uma reforma. Aí esses dias, eu vi que ela postou uma fotografia assim, lendo a Bíblia na janela. Eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque ali é um registro de fé. É um registro de gratidão a Deus. Faça isso. Vem mais bênção e estimula a sua fé. Eu quero agradecer, ó Deus. Curve a sua cabeça. Eu quero agradecer ao Senhor.